Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhas de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, em gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, e como os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. E você diz amém. Meus queridos, este texto da palavra do Senhor é um texto de grande importância para que façamos um estudo aqui esta noite. Nós vamos tentar aqui fazer uma exposição destes versículos, falando sobre como era importante esta igreja dentro do cenário atual de Paulo, e como essa importância pode ser transferida para nós aqui hoje. Paulo escreve 13 epístolas do Novo Testamento. Esta epístola aqui é a segunda epístola mais antiga do apóstolo Paulo, pois a primeira é Gálatas. Gálatas e 1 Tessalonicenses, segundo a cronologia, está entre 49 a 51 depois de Cristo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você abre o Novo Testamento, o primeiro livro ou evangelho que você vai se deparar é o Evangelho de Mateus. Mas quando você olha para o Novo Testamento de forma cronológica, ou seja, qual foi a ordem em que os escritos de fato aconteceram, você vai se deparar com Gálatas e 1 Tessalonicenses, as duas primeiras epístolas escritas no Novo Testamento. Paulo escreve duas epístolas para a igreja de Tessalônica. Essa é a primeira. Paulo se identifica as duas vezes como o autor desta primeira epístola. Capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 18. Tessalônica era uma cidade muito importante, uma cidade grega, política e também geográfica nos dias de Paulo. Ela ficava isolada ou próximo a noroeste do mar Egeu. Ela foi fundada mais ou menos no ano 315, e ela recebe esse nome por causa de um homem chamado Cassandro, um oficial de Alexandre, que queria dedicar a cidade ao nome de uma mulher jovem que tinha o mesmo nome. A cidade ainda existe hoje. Ela é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando atrás apenas de uma cidade chamada Atenas. Paulo seguiu para a região
da Macedônia. E por ocasião da sua segunda viagem missionária, quando por causa de uma visão, por conta da manifestação do Espírito Santo, ele partiu para aqueles lados, a fim de que seguisse viagem para a Ásia, como ele planejava, por exemplo, quando você lê Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. Ele chega a esta cidade, chamada Tessalônica, após ter viajado cerca de 175 quilômetros, vindo de Filipos, onde havia ultrajado e preso com Silas. Isso pode ser identificado em Atos capítulo 17, versículo 2, ou 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Nos dias de Paulo, a população da cidade de Tessalônica era de 200 mil pessoas. Paulo havia deixado Tessalônica por quê? Por causa de uma grande perseguição. Então, de Corinto, ele envia Timóteo para verificar qual era a situação da igreja de Tessalônica. Paulo, quando escreve esta carta aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto, quando por conta de sua segunda viagem missionária. Ele escreve com o propósito de fazer o quê? Encorajar os crentes na fé. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento e encontra 1ª e 2ª Tessalonicenses, você depara, pelo menos quando se trata da primeira epístola, com 5 temas principais que são reunidos em 1ª Tessalonicenses: apologética, eclesiástico, pastoral, escatológico e também missionário. Todos esses temas podem ser extraídos e pregados através de apenas uma única epístola chamada 1ª Tessalonicenses. Mas os desafios para a compreensão desta epístola envolvem o quê? As seções que têm por natureza a escatologia. Então nós vamos ver, quando lemos 1ª Tessalonicenses, a ira vindoura, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e o significado do dia do Senhor. Essa foi um pouco da introdução para que você compreenda o que Paulo está tentando falar conosco através desses 10 primeiros versículos de 1ª Tessalonicenses. Agora eu vou fazer um trabalho aqui de exposição, versículo a versículo, dos versículos de 1 a 10, falando sobre o que Paulo estava querendo dizer para a sua época e como essa lição da sua época pode ser extraída para o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo começa citando 3 personagens aqui: Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, todos nós sabemos quem é. Timóteo, todos nós sabemos também quem foi. Agora, quem é esse tal de Silvano? Provavelmente este Silvano é o tal do Silas, que também é citado no Novo Testamento. Então, nós vamos ver aqui que talvez é uma forma latina do termo Silas, por isso aparece na sua versão como Silvano. Silas e Timóteo eram companheiros do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Talvez você tenha curiosidade de chegar na sua casa e pesquisar como foi essa segunda viagem missionária de Paulo. É só você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39 até 18, 22, que ali estão manifestas por meio de Lucas, como foi a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui também, neste primeiro versículo, ele fala graça e paz. Talvez você tenha conhecido muitas pessoas nos dias de hoje que não é comum dizer paz do Senhor, mas graça e paz. E às vezes nós a discriminamos por não ter o mesmo costume que tem a Assembleia de Deus. Mas vamos encontrar muito paz do Senhor e graça e paz. E isso é muito especial porque encontramos nas origens das epístolas escritas por Paulo. E para finalizar o primeiro versículo, ele fala aqui sobre uma distinção das pessoas na divindade. Ele fala aqui de pai e filho. Como
os convertidos iniciais de Paulo eram judeus, Paulo, na saudação, ele deixa claro que esta igreja agora não era apenas uma assembleia judaica, mas sim uma igreja que se reunia não em torno dos costumes judaicos, mas em torno de Jesus Cristo, aquele que iria livrá-los da ira vindoura. Então, essa ênfase na igualdade entre o Pai e o Filho faz parte da introdução das epístolas de Paulo, quando ele fala-nos sobre essa igualdade em essência. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, trago saudações de Deus, do Pai, mas através de Jesus Cristo. E isso é uma grande verdade, pois se queremos as bênçãos do Pai, queremos as bênçãos do céu, só a teremos através de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos reunidos aqui esta noite, para agradar o Pai, mas através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O versículo 2 diz-nos assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Note que Paulo usa aqui o plural através das expressões. Primeiro, damos. Segundo, por vós. E terceiro, fazendo menção de vós. Então, Paulo, quando usa aqui o plural, dá a entender que 3 pessoas escrevem esta epístola. Mas, na verdade, quem escreve era o apóstolo. Porém, os seus 2 companheiros, o tal do Silas e o Timóteo, sempre estão acompanhados do pastor para que a igreja venha verificar que eles falavam sempre a mesma língua. Eles viviam sempre em unidade. E nós aprendemos que para uma igreja crescer, para uma igreja frutificar, para uma igreja se espalhar, a igreja precisa andar em unidade. A igreja precisa falar sempre a mesma língua. E é o que nós estamos tentando fazer aqui esta noite. Todos nós reunidos em um só propósito: adorar ao Pai através de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. O versículo 3 diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Notaram 3 características aqui neste versículo? Ele fala de fé, ele fala de amor e ele fala de esperança. Quando o escritor fala sobre fé, ele fala-nos de fé juntamente com obras. Quando a gente estuda fé e obras, juntamente ou conjuntamente, a gente entende o que Paulo falou sobre justificação e a gente entende também o que Tiago falou sobre justificação. Paulo diz que a justificação tem que ser pela fé, mas Tiago diz que a justificação tem que ser por obras. Como agora entender Paulo e como entender Timóteo? Tiago. E agora, como nós entendemos aqui, né, quando ele vai falar de fé e obras conjuntamente, como se fizesse parte a mesma coisa, como se estivessem unidas, como se estivessem atreladas uma à outra. É simples. Quando Paulo fala de justificação pela fé, ele está falando de uma justificação diante de Deus. E quando Tiago fala de justificação por obras, ele está falando de justificação diante dos homens. Diante de Deus, a justificação é pela fé. Mas como é que o homem que nos acompanha, que nos olha, que nos observa, vai perceber que eu e você fomos justificados? Através das manifestações das obras que nós proporcionamos a todos eles. Como é que o pastor Francisco vai saber que o nosso irmão Adagoberto é humilde, se ele não manifesta a humildade? Mas se ele manifesta, fica claro e tangível que o nosso irmão Adagoberto tem a humildade. Então note que, enquanto Paulo está falando de justificação diante de Deus, ele está falando de fé. Agora Tiago vai falar de justificação através das obras, porque é só através das obras que as outras pessoas vão conseguir ver que eu fui
justificado. Deus é o único ser que é e não precisa se manifestar. Se Deus diz que é amor, você não precisaria de prova alguma conclusiva para que você ficasse ciente de que Deus é amor. Por quê? Porque o Deus é o único que é e não precisa se manifestar. Já o ser humano não. O ser humano, se ele é, a gente precisa ver. A gente precisa notar, a gente precisa observar. E como é que a gente faz isso? Através das manifestações. Eu só vejo que o Joel é humilde pelos atos de humildade dele. Eu só vejo que o Wilson é amoroso pelos atos de bondade dele, de amor dele. Então é assim que nós compreendemos a justificação. Quando lemos Tiago, é assim que a gente compreende justificação. Quando a gente lê Paulo. E aqui o apóstolo está falando que as duas coisas tem que andar conjuntamente, tem que andar junto. Você que é justificado por Deus, precisa manifestar através das atitudes no dia a dia, para que alguém lá fora venha ver que você de fato foi justificado por Cristo. Segundo lugar, Paulo fala aqui de amor, só que amor aqui, ele não vem desacompanhado. Amor aqui não é uma palavra solta. Amor aqui está ligado ao trabalho. Por quê? Que amor não vem solto. Amor não vem desencadeado de um lugar ou de outro. Amor está atrelado a alguma coisa, porque amor exige sacrifício. Amor custa. Amor traz prejuízos. Amor faz suar a camisa. Amor é o quê? Trabalho. O amor é expresso na Bíblia através de trabalho. Olha o que Paulo diz para você compreender que a palavra amor não está sozinha. Ela sempre está atrelada a trabalho. Paulo usa aqui uma expressão muito interessante. Ele diz aqui, Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua. E o que é que Cristo fez? Se entregou por ela. Ele não só amou, mas ele manifestou esse amor através de sacrifício, mostrando que amor sem trabalho, amor sem sacrifício, amor sem suor não é amor. Isso quer dizer que quem ama tem que falar e tem que provar que de fato tem amor no coração. O amor precisa estar atrelado ao trabalho, ao sacrifício. Se você diz que ama o seu marido ou ama a sua esposa e não trabalha, e não soa, e não perde, e não sacrifica nada, isso não é amor. É a palavra amor solta em qualquer lugar e em qualquer contexto. Amor de verdade está ligado ao trabalho. Para eu dizer que eu amo, eu tenho que manifestar através das atitudes os frutos do meu amor. Bendito seja o nome do Senhor. E terceiro, ele fala de esperança. E eu tenho esperança que eu vou conseguir acabar essa mensagem hoje. Quando ele fala de esperança, ele fala de paciência. Ele fala de firmeza. É a esperança que não vacila. É a esperança que não oscila. Se a sua esperança tem se apagado, tem vacilado, tem oscilado, é crente no domingo, na segunda volta a fazer as coisas do mundo, a tua esperança anda vacilante, a tua esperança anda oscilante, mas o Deus que firma a esperança está aqui esta noite para fortificar a tua fé. Bendito seja Deus. Versículo 4, vamos lá. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é do homem ou é de Deus? É de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Arminianos e calvinistas acreditam na eleição. Não se pode confundir eleição com predestinação. Eleição e predestinação estão interligados. São dois lados de uma mesma moeda. O que é eleição, pastor? É aquilo que o próprio nome diz. Escolha. Seleção. É Deus escolhendo. É Deus selecionando aqueles que serão salvos. Qual é a diferença entre calvinistas e arminianos com relação a esse tema? Para os calvinistas, a eleição é incondicional, ou seja, ela não está condicionada a alguém ou a alguma coisa. Ela é, para os calvinistas, arbitrária.
Deus escolhe por quê? Porque Ele quer. Deus escolhe por quê? Porque Ele quer escolher aleatoriamente. Ele não deixou motivos. Mas para os arminianos, a eleição é condicional. Ela, para acontecer, ela está condicionada a alguém. A alguém quem? Cristo. Deus escolhe quem está em Cristo. Pois o critério é estar em Cristo. Essa é a visão da eleição segundo o arminianismo. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diz que você é eleito para estar em Cristo. Mas os textos bíblicos dizem que você só é eleito em Cristo. Em outras palavras, não existe eleição para estar em Cristo, mas sim eleição em Cristo. A eleição não se dá para você estar em Cristo, mas a eleição se dá quem já está em Cristo. Ou seja, a condição para você ser escolhido para a salvação é estar em Cristo. Explicando um pouquinho melhor, primeiro acontece o estar em Cristo, para depois acontecer a eleição. Deus sempre fala, quando vai falar de eleição, em sentido corporativo na Bíblia. Você nunca vai ver a expressão eleição dirigida de forma individual. É sempre em grupo, de forma corporativa. Então Deus, quando vai falar desse tema, é sempre no plural e nunca no individual. Agora, o que eu devo fazer para estar em Cristo? Fé e arrependimento. É a conclusão que a gente pode fazer aqui esta noite. Um versículo difícil de explicar, mas eu acho que eu consegui aqui. Conclusão sobre eleição. Então, eleição é Deus escolhendo aqueles que serão salvos. Agora, essa eleição é o quê? Condicional ou incondicional? Então, ela é condicional segundo a Bíblia. Mas qual é a condição? Estar em Cristo. Então, o que eu devo fazer para estar em Cristo? Crer e arrepender. O crer e arrepender não é mérito do homem. Porque Deus é Ele quem dá a fé, é Ele quem dá a capacidade, mas sou eu quem tomo a decisão de ir ou não ir. Então o crer e arrepender não é mérito do homem, mas de Deus. Você pode dar glória a Deus? Versículo 5. Minha tarefa mais difícil eu concluí, que é o versículo 4. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Aqui eu quero fazer 3 observações. Primeiro, o nosso evangelho, o que eu e você pregamos, o que o pastor prega aqui no Glicério, o que você prega evangelizando por aí, o que nós pregamos, esse nosso evangelho, conforme diz o texto aí, nosso evangelho, é o evangelho de Deus? É o evangelho da Bíblia? Porque o evangelho da Bíblia mostra os méritos de Cristo. Evangelho que mostra que homem tem mérito ou crédito. Esse evangelho não é o de Deus. Esse evangelho não é o da Bíblia. Sabe por quê? Repita comigo essa frase bem bonita, em uma só voz. Vamos lá? Minha salvação está em cada gota do sangue de Jesus e em nenhuma gota do meu sangue. Se alguém bater na sua porta para falar de um outro evangelho, diga que a sua porta já foi aberta para o verdadeiro evangelho de Jesus. Nosso evangelho é o evangelho de Deus? É o evangelho da Bíblia? É o evangelho de Paulo? Como é que eu sei se é o mesmo? O evangelho que prega que o homem tem méritos, esse evangelho não é o de Deus. O evangelho verdadeiro é aquele que os créditos são de Cristo e os débitos são do homem. Em outras palavras, o verdadeiro evangelho é aquele que bota todos os créditos em Jesus. Tudo é por causa de Jesus. E os méritos não são nossos, mas a graça e a misericórdia de Deus foram responsáveis para que as bênçãos de Deus chegassem em nossas vidas. Segunda observação, existe evangelho sem palavras? Será?
Existe uma frase que diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Olha que coisa importante que eu vou dizer aqui. O evangelho pode ser anunciado pelo próprio Deus, sim ou não? Sim, o próprio Deus pode anunciar o evangelho. O evangelho pode ser anunciado por outros meios, sim ou não? Sim. O evangelho pode ser anunciado por quem Deus quiser, porque Deus é o dono de tudo. Deus pode pregar o evangelho? Sim. Os anjos podem pregar o evangelho? Eles querem. Eles querem entender, prescrutar, mas eles não entendem, por isso não pregam. Mas se Deus quiser que eles preguem, Deus primeiro faz eles entender e eles começam a pregar, sim ou não? Mas Deus não disse que essa era uma tarefa para ele, ou para os anjos, ou para coisa alguma, e sim para os homens. Deus pode fazer o que ele quiser, segundo a sua vontade, sim ou não? Mas o meio tradicional pelo qual Deus salva pessoas é o uso da pregação do evangelho. E este evangelho, pelo meio tradicional, ele precisa ser verbalizado. Em outras palavras, não é que não existe evangelho sem palavras, é que o evangelho ele precisa ser verbalizado, ele precisa ser pregado. Agora, é capaz de uma pessoa se voltar para Cristo apenas exclusivamente por causa de uma visão que tenha, por causa de um acontecimento que não foi usado palavras? Claro que é. Deus é sabedor e provedor de todas as coisas. É Ele quem é o dono de tudo. É Ele quem é o dono do evangelho, mas não é o meio tradicional. O meio tradicional é a pregação, é a verbalização. É por isso que você tem que pregar, porque está escrito que nós temos que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu vou ouvir se não há quem pregue? O evangelho precisa ser verbalizado, pregado. E isso não significa que de outras formas Deus não possa fazer outras pessoas se achegar a Deus. Amém, meus irmãos? Legal. Por último, por que é importante as boas obras? Como é que o ímpio vai saber que um crente que congrega na igreja do Glicério foi transformado? Se não for por meio de demonstração, do testemunho, do exemplo, da sã conduta. Fale comigo essa frase bem bonita. O que você é? Vai, irmãos, parece que vocês não jantaram hoje. Diga bem forte, o que você é? Fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Bonita frase, né? Mas espirituosa. Precisa guardá-la no coração. Terceira observação. Como é que deve se pregar o evangelho? Em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza. Como diz o versículo aí. Em outras palavras, uma conclusão é o seguinte: para que o nosso evangelho seja o evangelho de Deus, o da Bíblia, ele precisa ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, ele precisa ser verbalizado. Além de ser verbalizado, ele precisa ser por demonstração. Ou seja, eu preciso fornecer atributos ou atitudes de crente para que ele precise ser evidenciado. E essas obras que eu realizo, eu não tenho como as realizar se não for por obra do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 6. Estou chegando lá, pastor Francisco. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. O que é imitação, irmãos? Está na sua Bíblia aí a palavra imitação? E vós fostes feitos o quê? Nossos imitadores. O que é imitação? Imitar. Esse termo é bem amplo, né? Pode ser usado em vários contextos. Imitar aqui significa o quê? Seguir o exemplo. E nós vamos perceber isso no versículo 7. Corra os seus olhos no versículo 7, você vai ver a palavra exemplo. Então, imitar aqui significa seguir o exemplo. Quando Tessalônica segue o exemplo de Cristo e também dos apóstolos. Isso é imitar. Mas existe a imitação no sentido de querer ser igual, no sentido de copiar para se opor a Deus.
Então existem vários tipos de imitações. Existe aquela que você é exemplo, que você quer ser igual, para ser adicionado alguma coisa positiva. Agora existe aquela questão de querer imitar para poder ser igual, para poder se virar contra Deus. Vocês se lembram de alguém que tentou fazer isso e conseguiu? Um anjo de luz que sempre quis ser igual a Deus. Ele desejou querer ser igual a Deus, começou lá no céu e ele foi expulso de lá por isso. Satanás é um ser que quis ser imitador de Deus, no sentido de copiar o que Deus é, para se opor a ele. Não foi para somar com ele, foi para se opor a ele. Agora, uma coisa é você copiar para somar, outra coisa é copiar para dividir. Deu para entender, irmãos? Copiar para somar e copiar para dividir. Você copiar alguém para ser exemplo, para servir a Deus, para somar, é uma coisa. Agora você querer copiar algo para dividir, é outra coisa. Foi isso que o diabo fez. E temos aqui vários exemplos. Não sei se eu vou conseguir falar de todos. Deus tem um filho unigênito, sim ou não? Sim ou não? O nome dele é Jesus. Mas Satanás, ele também quis imitar a Deus. E ele inventou que existe um filho da perdição. 1ª ou 2ª Tessalonicenses 2:3. Então, enquanto Deus tem o seu filho unigênito, Satanás tem o filho da perdição. Existe uma santa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o diabo, querendo imitar também, criou uma trindade satânica, que é o diabo, a besta e o falso profeta, Apocalipse 20, versículo 10. Existem os filhos de Deus, ou filhos do reino, mas existe também os filhos do diabo, os filhos do maligno, filho da desobediência. Existe o ministério da impiedade? Sim, mistério da impiedade. Mas existe também, porque ele quer imitar, o mistério da injustiça. Deus assinaliza os seus servos na testa, mas Satanás, através dos seus agentes, assinala os seus com a marca da besta também na testa. Cristo faz milagres, sim ou não? Mas o diabo sempre aparece com alguém tentando fazer milagres para arrebatar o povo de Deus. Cristo tem uma igreja, sim ou não? E é dito que uma das igrejas da Ásia Menor, a Esmirna, existem lá a sinagoga de Satanás. Cristo é a luz do mundo, mas Satanás tem o poder de se transfigurar em um anjo de luz. Cristo tem seus apóstolos, mas Satanás também tem os seus obreiros fraudulentos, que se disfarça de um falso apóstolo, pregando um falso evangelho por aí. Olha no versículo 5, Paulo fala do nosso evangelho. Por que ele fala de um evangelho? Porque existe outro evangelho. Olha a falsificação, a imitação. Se Deus tem um evangelho, o diabo também tem um. Mas não é o mesmo. Porque o nosso bota o crédito para Cristo e tira os méritos do homem. Esse é o nosso, o verdadeiro. Quem quer pregar o nosso? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Você é um imitador de Paulo e de Cristo? A igreja de Tessalônica também era. Como é que nós podemos imitar a Cristo? Primeiro, recebendo a palavra, mesmo com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Eu já estou finalizando. Vamos para o versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Exemplo. O que é ser exemplo? É deixar as atitudes falarem. Você tem sido um exemplo? Se você tem sido exemplo de quem? E onde? Exemplo de quem? Exemplo para quem? E exemplo onde? Pastor, eu tenho sido exemplo nos cultos de ceia. Pastor, eu tenho sido exemplo nas quartas e nas sextas-feiras. E na segunda na escola. E na quinta-feira no trabalho. E no sábado quando anda pelas ruas da cidade de São Paulo. Para ser exemplo, o exemplo não está camuflado, esquadrinhado ou
condicionado a um local físico. Para ser exemplo, tem que ser exemplo da pessoa certa e em todos os lugares. A pessoa tem que ser a certa, mas o lugar pode ser errado. Em qualquer lugar tem que ser exemplo de Cristo. Está na igreja é exemplo, mas está em casa é exemplo também. Como é que você trata teu pai e tua mãe na tua casa? Como é que você trata os seus parentes? Como é que você trata o teu patrão? Você como patrão, como é que tem tratado o teu empregado? Você crente em Jesus Cristo. À noite é glória a Deus e aleluia, mas é palavrão no serviço, humilhando o teu funcionário. Isso não é ser exemplo de Cristo. O exemplo tem que ser com a pessoa certa, mas independente de qual for o lugar, você tem que ser de Cristo também. Bendito seja Deus. Versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de fazer coisa alguma. O que ele está dizendo aqui? Vocês da Macedônia, vocês foram um instrumento de Deus em todos os lugares, de forma que nós não temos mais a necessidade de falar algo. Por quê? Porque vocês já falaram e já foram exemplos em tudo. Não temos mais como falar nada. Sabe aquela pessoa que você já evangelizou, já deu exemplo, já entregou panfleto, já deu um bom testemunho, já falou de Deus, e é só Deus para realizar a obra? Eles aqui não tinham como falar nada. Por quê? Porque as palavras saíram da boca e o testemunho saíram do corpo. Não havia mais nada o que fazer. Agora era a hora do Espírito Santo trabalhar. E é assim que Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, no teu serviço, bendito seja Deus. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele está dizendo assim, vocês da Macedônia foram os responsáveis pela conversão dos idólatras que existiam por todas as partes. Quantos idólatras você tem ganhado para Cristo este ano? O que é que os idólatras, quando olham para você, eles enxergam? Eles enxergam Cristo ou eles enxergam alguém que está contra Cristo? Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, quem? Jesus. Por quê? Ele nos livra da ira futura. Eu quero terminar essa palavra com a palavra esperança aqui esta noite. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça da igreja não é o pastor. Porque se o pastor for o cabeça da igreja, nós temos um problema. Nós temos um monstro com duas cabeças. Porque o cabeça que é o pastor e o cabeça que é Cristo. Não. A igreja tem um cabeça. E o cabeça é Cristo. Mas como Satanás é um imitador, ele quer ser quem? Um tipo de Cristo para o mundo. E como é que ele é chamado lá fora? Anticristo. Nesse versículo aqui, 10, olha aí na sua Bíblia, fica provado duas coisas, e aqui eu encerro. Primeiro, a esperança não é um sentimento. Esperança não é um sentimento que expressa o quê? Possibilidade, confiança, realização, fé e expectativa. A esperança expressa todas essas coisas. Possibilidade, confiança, realização, fé e expectativa. Mas esperança aqui não é um sentimento. Esperança não é um sentimento, mas uma pessoa. Primeira verdade. A esperança aqui é uma pessoa. Segundo, a esperança aqui não é a última que morre. Porque a esperança aqui já tinha morrido. Já tinha ressuscitado. E agora ia voltar
tá para buscar a sua igreja. Enquanto o mundo espera o anticristo, a igreja do Senhor espera quem, meus irmãos? Cristo. Vamos ficar de pé? Com a permissão do pastor dessa igreja. Existe aqui uma batalha, teológica entre pré e pós-tribulacionismo. Nós ensinamos que a igreja espera o Cristo, mas também é importante dizer que qualquer coisa que fora desta realidade aconteça, a igreja estará sempre preparada para vencer toda e qualquer tribulação. Quem espera Jesus voltar aqui? A tua esperança é benéfica e é louvável, sabe por quê? Porque Ele te faz uma promessa aqui esta noite. Ele te livra da ira futura. Sabe aquela ira ou aquela tribulação do passado? Sabe essa tribulação que você está vivenciando no presente? Então, não se compara a ira e a tribulação futura, mas está aqui alguém que se chama esperança, que não é um sentimento, é uma pessoa, e que esta pessoa é Jesus, que não é a última que morre, porque ela já morreu e já ressuscitou, confirmando tudo que falou. Essa pessoa está dizendo aqui: se você crê em mim, se você continuar me servindo, se você continuar sendo como a igreja de Tessalônica, eu vou te livrar da ira futura. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Tranquilo.